Olha como Jesus está presente no Velho Testamento. Alguns, na verdade, a comunidade judaica, eles não acreditam que Cristo é o Filho de Deus e que veio para salvar a humanidade. Então, o que que acontece? Eles perdem um tempo lascado falando que Cristo não é Filho de Deus e não observam a questão da palavra. A palavra diz o seguinte: teve um momento da história em que Davi estava reinando e ele quis fazer o seguinte: construir para Deus uma morada, um templo, né? Você vê a igreja é um templo. Davi quis construir uma igreja para Deus, um templo para Deus. Aí Deus fala assim para ele o seguinte: você não vai me edificar uma casa para eu morar, porque eu não habitei em nenhuma casa desde o dia em que resgatei vocês, filhos de Israel, do Egito até hoje. Mas estive de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Significa que Deus esteve de um, ele pousou o seu espírito sobre um, sobre o outro, né? Ele pousou sobre Elias, por exemplo, sobre Moisés e tal. Em todos os lugares pelos quais andei, eu poderia ter falado para os meus pastores de ovelhas: ó, vai lá e constrói para mim um templo. Aí prossegue, né, no versículo 7. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Aí ele tá falando, Deus está falando com Natan. Você vai falar assim para Natan. Natan, você vai falar assim para Davi. Assim diz o Senhor Jeová: eu te tomei do aprisco de trás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o povo de Israel. Estive contigo por onde quer que andavas. Destruí os seus inimigos diante de você e te dei renome, como acontece com os grandes que estão na terra. E designarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite em seu próprio lugar, e não seja mais inquietado, nem os filhos da iniquidade voltem mais a atacá-los como antes. Desde o dia em que ordenei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, e derrotarei todos os teus inimigos, também te anuncio que o Senhor te edificará uma casa. Presta atenção. Também te anuncio que o Senhor te edificará uma casa. Aí Natan ia dar esse recado para Davi. Aí Deus fala assim para Davi: o Senhor vai te edificar uma casa. Versículo 11. E acontecerá que quando cumprirem seus dias e tiveres de ir com os teus pais, toda vez que fala ir com os teus pais, significa morrer. Suscitarei a tua semente depois de você, que será um dos teus filhos. Estabelecerei o seu reino. Isso aqui é muito importante. Quando fala assim, acontecerá que quando você morrer, eu vou suscitar uma semente depois de você, que será um dos teus filhos. Quem que é o filho de Davi? Salomão. Consequentemente, ele viria a reinar e ele reinou mesmo, não é mesmo? Mas na Bíblia, a Bíblia trabalha com várias tipologias. Salomão é a tipologia de Cristo. O que é isso? A tipologia de Cristo significa que aquela pessoa ela representa Cristo de alguma forma. Salomão, então, representava Cristo de uma forma. Representava Cristo porque o seu reino foi cheio de paz. Quando Cristo voltar e reinar sobre a terra, terá paz. E Salomão sábio, né? Cristo sábio. Então, o filho de Davi é Salomão. E adivinha só, quem que também é filho de Davi? Jesus. Já viu aquela música? Ó Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus é chamado de filho de Davi. Por quê? Agora eu vou te explicar. Versículo 12. Ele me construirá uma casa e eu vou estabelecer o seu trono para sempre. Presta atenção, Salomão reinou para sempre? Não. Então aqui Deus estava falando assim, Jesus, tá bem explícito que é Jesus. Mas a questão é que Salomão reinou por muito tempo. Mas aqui ele estava falando explicitamente de Cristo. Ele vai reinar para sempre e eu estabelecerei o seu trono. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E dele não apartarei a minha misericórdia, como aconteceu com aquele que foi antes de ti. Meu irmão, aquele que foi antes de Davi, eu posso dizer que foi Adão, que rejeitou a misericórdia de Deus. Então a misericórdia de Deus se apartou das gerações antecedentes a Davi. Mas
A geração que foi depois de Davi, né? Aí fala que eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Deus fala, ele vai reinar. Ele vai reinar na terra para sempre. Então, cara, Cristo está desde o Antigo Testamento na palavra de Deus. Então, para você que acha que Cristo não é o Senhor, você que acha que Cristo não é o Messias, presta atenção. Messias significa ungido. Ele é ungido. Porque desde o início, a Bíblia diz que ele foi morto desde a fundação dos tempos. Então, você acha que na Bíblia não teria tantas menções assim? Isso aqui é uma baita de uma revelação que Deus me deu aqui hoje. Porque a questão é, a gente precisa entender que às vezes a gente quer construir para Deus projetos, às vezes a gente quer construir para o Senhor projetos na nossa vida, edificar um projeto na escola e tudo mais. Mas às vezes não vai acontecer, porque não vai acontecer conosco. Mas a gente é só a primeira chama, que depois aí vai se espalhar por toda a palha, entendeu? Então pode ser que você não tenha uma notoriedade grande, pode ser que você não tenha no meio que você vive, mas se você pode ser a primeira fagulha do fogo, meu irmão, isso já está valendo demais. Por quê? Porque a honra veio sobre a casa de Davi. A Bíblia diz que Jesus é filho de Davi. Olha que honra que Davi tem na palavra de Deus. Jesus é filho de Davi. Entendeu? Por quê? Porque foi tirado da descendência de Davi. Isso é poderoso, porque a gente pode aplicar na nossa vida. Às vezes você fica desanimado porque o seu propósito não está sendo colocado para você fazer parte, para você ser o líder, entendeu? Davi ele queria ser o líder do movimento de construir para Deus um templo. Mas Deus falou assim, ó, você não vai edificar a minha casa. O teu filho vai. Pode ser que você vai começar um projeto. Às vezes você não vai terminar o projeto, mas tenha em mente que o projeto crescerá, porque para Deus tudo se torna grande, para Deus tudo se torna maravilhoso e Deus sabe o que faz, tá bom? Reflexão de hoje é isso. Jesus representa Salomão representa Jesus nessa questão. Salomão é uma tipologia de Jesus, porque ele é semente de Davi. O que é a semente de um pai? O filho. Então, ali ele estava falando de dois momentos. Um momento próximo, que era o momento que Davi ia ter o filho, e ele já deve ser que tinha filho, né? Tinha o filho. Mas é um momento próximo, mas também falava do momento eterno. Você viu como Deus vai do micro para o macro? Então Deus fala do momento mais próximo em que Salomão existiria como sua semente, mas também fala que por Davi ter começado aquele desejo de ter começado, Deus, vou construir para o Senhor um templo, Deus, vou construir para você um projeto. Na minha escola, por conta disso, Deus honrou a casa de Davi e Jesus, tanto é que Jesus é mencionado como filho de Davi. Por quê? Porque Jesus é filho de um propósito grande. Ele é filho de um propósito grande, salvar eu e você. Deus te abençoe.